Chegamos então à nossa última aula do módulo 4, Aprendendo CSS, e nessa aula a gente vai falar sobre fundo, ok? Nós até agora já temos utilizado cores de fundo, mas nós vamos ver outras coisas que vão além das cores de fundo, certo? O background, como é chamado fundo, é background em inglês, ele possui uma série de propriedades, tá? Nós vamos ver apenas quatro, que são, eu considero que sejam as principais aqui. Uma delas a gente já viu, que é a cor, mas além da cor a gente vai ver como colocar uma imagem, como fazer essa imagem se repetir e como controlar qual a posição dessa imagem no fundo, certo? E então vamos aos elementos aqui, vamos ver como essas coisas funcionam e depois a gente vai para os exemplos. Então a primeira propriedade aqui é a propriedade background color, que define para a gente definir a cor. E aí a cor nós já aprendemos nos modelos nas aulas anteriores, que a gente pode definir a partir do nome, da cor RGB, do código hexadecimal ou até mesmo usando o sistema HSL, certo? Bom, além do uso da cor, a gente pode também definir a opacidade. E aqui talvez seja uma coisa interessante, que a gente define a opacidade não apenas do fundo, mas de todo o elemento, certo? E aí a gente não precisa usar a camada alfa, a gente tem essa propriedade que é a opacity, que define, se for falar o inglês correto seria opacity, né? Que define o quão opaco é ou não o nosso elemento, né? Sendo 0 completamente transparente e 1 100% opaco, né? Ok? Bom, nas cores eu não vou falar muito sobre isso, porque nós já vimos um tanto quanto repetidamente nas nossas aulas anteriores aqui. Ok, aí a gente vai para o próximo item, que é a parte de imagem. E aqui começa a ficar interessante. Por quê? Porque a gente não precisa necessariamente colocar uma cor de fundo. Ou a gente pode combinar, além da cor, colocar uma imagem. Certo? E é um recurso aí interessante, porque a gente consegue aproveitar, fazer alguns efeitos, que são coisas interessantes. Ok? Então, para a gente definir uma imagem de fundo, a gente usa a propriedade background image, tracinho image, e aí vai colocar dois pontos, e a gente precisa dizer qual é o caminho em que essa imagem se encontra, porque essa imagem ela tem que estar armazenada em algum lugar, certo? Bom, então, se nós estamos trabalhando com arquivos locais, onde nós temos umas pastas de organização, então provavelmente o nosso site tem lá algumas pastas, e uma delas vai ser uma pasta de imagem, dentro dessa pasta de imagem vai ter os arquivos, um arquivo que é uma imagem que desejamos colocar como fundo da nossa aplicação web, certo? E aí a gente vai colocar qual é esse caminho a partir do relativo, né? Ou seja, onde está hospedado o arquivo que nós estamos usando, e aí a partir daquele arquivo, da posição, da pasta que encontra aquele arquivo, a gente vai encontrar a imagem. Então, na dúvida, o melhor é colocar a imagem junto com o arquivo CSS, tá? Ou HTML, se a gente estiver falando de uso no próprio arquivo, ou se for um inline, alguma coisa inline, no próprio elemento, como estilo. Enfim, ou então é possível também colocar um URL, começando com HTTP, e aí coloca o caminho completo da URL e ele vai usar aquela imagem com uma imagem de fundo, certo? E aí, uma característica importante que vale a pena mencionar é que, por padrão, a imagem irá se repetir na horizontal e na vertical. Então, se a gente estiver falando de uma imagem grande, essa imagem provavelmente, dependendo do tamanho do elemento que está sendo usado, a imagem a gente vai ver só um pedaço da imagem. Mas considerando que pode ser que nós usamos uma imagem pequena e aí vamos tentar ver a repetição dessa imagem, então essa imagem ela vai se repetir de forma indefinida na horizontal e de forma indefinida na vertical. Então, dependendo da imagem como ela for, isso vai causar um certo problema para nós. Tá? Mas nós vamos ver como controlar essas repetições e o que pode ser feito. Bom, então, para isso a gente tem uma propriedade que se chama background repeat, que vai definir então como a imagem de fundo irá se repetir.
por padrão, ela vai se repetir. Então, a opção padrão é repeat. Como valor, os valores, né, de repetição podem ser repeat, repeat-x, repeat-y e no repeat. Então, quando a gente coloca repeat x, a gente está dizendo que a gente deseja que a imagem se repita apenas na horizontal, ou seja, apenas em formato de linha. A gente não deseja que ela se repita de forma vertical. E se a gente usar a opção repeat y, então ela vai ser o contrário. Ela só vai se repetir na vertical, não irá se repetir na horizontal. E a última opção é quando a gente deseja que a imagem não se repita. Então nós temos o valor no repeat. E aí dessa forma a imagem não irá se repetir. Certo? E aí a gente vai usar os nossos seletores, fazer a busca por uma imagem, e aí a gente vai usar a propriedade background repeat, dois pontos, e um desses valores. Ou repeat -x, ou repeat-y, ou a opção no repeat. Se a gente avançar, nós também podemos, e aí vai fazer sentido usar o posicionamento quando a nossa imagem, quando a gente usar, por exemplo, quando o fundo não se repetir, ou quando ele se repetir apenas x ou apenas y, daí talvez faça mais sentido usar posicionamento. Porque se a imagem se repetir de x a y, tanto na horizontal quanto na vertical, não vai fazer muita diferença a gente posicionar a imagem, depende do tamanho da imagem, mas não vai ser uma grande diferença, certo? A gente vai ver alguns testes e aí fica mais fácil de entender o que eu estou dizendo. Mas a gente tem, por fim, então, essa propriedade, que é a background position, que vai permitir a gente definir, então, qual é a posição que nós queremos colocar a imagem de background. E aí, essa posição, ela vai acontecer de que forma? Quais são os valores para background position? A gente pode colocar, a gente chama de modelo AB, assim, que seria colocar a posição na horizontal e a posição na vertical, certo? Sendo a posição na horizontal os valores left, right ou center, ou seja, pode estar à esquerda, à direita ou no meio, e a posição na vertical seria top, center ou bottom, que seria no topo, no centro ou na parte inferior do nosso elemento, certo? Ou então, nós podemos definir uma porcentagem, que é, eu quero que ele ocupe na posição 70% desse elemento, 70% sempre no XY, que seria na horizontal e na vertical, né, pensando num gráfico aqui. Ou uma posição absoluta, que seria X pós, Y pós, tá? Ou inherit, que é para caso eu queira herdar. E aí um exemplo de como utilizar isso, por exemplo, ficaria background position, e aí colocaria right top, por exemplo. E aí nesse caso a nossa imagem, o nosso fundo estaria posicionado à direita no topo, certo? No topo à direita, certo? A gente vai ver exemplos desses itens e isso vai ficar mais claro para nós, certo? Então, como eu vou usar pelo CodePen aqui, eu vou usar uma imagem absoluta, tá? Um caminho de imagem absoluta. Separei algumas aqui para mostrar para nós. Então, eu tenho um div que vamos colocar uma cor aqui no nosso div, que a gente ainda assim nada impede a gente ter uma cor e uma imagem, né? Então, eu vou colocar aqui background color. Vamos colocar uma cor agora a gente sabe os códigos hexadecimais, né? Então a gente pode utilizar esses códigos em hexadecimal. Vamos colocar aqui, sei lá, 78, AA e 12. Vamos ver que cor é essa. Nossa, está muito. Vamos tentar uma cor mais clara, né? Acho que tem que puxar aqui para um CC, talvez. E aqui está muito escuro ainda. Vamos colocar um A8. Sei lá, ficou cinza isso aqui, né? Tá. Um F aqui, para ele dar um tom. Ótimo, essa cor aqui é perfeita para o que eu preciso. Então eu coloco uma cor, certo? E aí, uma vez definida a cor, a gente pode definir então a imagem. Então eu vou colocar aqui background image. Essa é a sintaxe. E aí a gente vai colocar o URL e eu preciso colocar o caminho de uma imagem aqui. Como eu estou usando uma versão online, eu não tenho nenhum arquivo aqui nesse editor, eu vou pegar uma imagem que tem na internet. Então eu achei aqui no próprio site W3, eu achei uma URL, que é esse arquivo aqui. E aí o que acontece?
coloquei a imagem, então a imagem já está aparecendo aqui, veja que a imagem está sobrescrevendo a cor, tá? Eu não me lembro se eu colocar a cor depois, ela sobrescreve a imagem, deixa eu ver, confirmar aqui, não sobrescreve, né? A cor nunca vai sobrescrever a imagem, mesmo que a gente está colocando o elemento acima. Aqui começaria a fazer sentido depois de mostrar a transparência, acho que a gente pode até mostrar nesse exemplo aqui, mas vamos dar prosseguimento ao que nós estávamos falando. Então, eu defini então uma imagem, certo? E aí agora eu vou mostrar para vocês a questão da repetição, porque essa imagem ela está sendo repetida. É uma imagem pequena, então se eu fizer background repeat e eu pedir para que ela não se repita, no repeat, o que vai acontecer? Olha lá, olha o tamanho da imagem que eu tenho de fundo. E essa imagem, como ela é uma imagem pequena e é uma imagem que ela é contínua, quando eu não tinha repetição, a sensação que eu tinha que era uma imagem única, mas na verdade não é. É só uma imagem muito pequena e quando eu defino que ela não vai se repetir, a gente consegue ver o tamanho dessa imagem. E aí uma vez que eu coloco no repeat, então agora a gente tem a opção, inclusive, de posicionar essa imagem. Eu poderia colocar background position e aí eu posso posicionar. Por exemplo, a primeira propriedade é no eixo X, né? Então a gente tem a opção left, right, center. Eu vou colocar center e vou colocar center, só para ficar no centro do centro. Então isso aqui seria o meu background position. Aí a gente pode modificar. Eu quero na parte inferior, bottom. Ele vai colocar lá na parte inferior. Quero na direita, right. Ele vai colocar a direita. Eu quero no topo, vou colocar top. Ele vai subir, certo? E além disso, né, aqui a gente está usando no repeat, mas a gente tem a opção de usar um outro tipo de repetição. Por exemplo, repeat Y, que é para ele repetir na vertical. Então o que vai acontecer? Ele vai colocar a imagem e vai repetir essa imagem apenas de forma vertical. Se eu fizer um repeat X, ele vai repetir apenas de forma horizontal. E aí nesse caso a gente não tem muita... eu posso colocar na parte inferior, certo? Posso colocar na parte central, que é o center, ou deixar o topo mesmo. Veja que quando a gente usa, mesmo usando repeat X, repeat Y, aí acaba fazendo um pouco de sentido, né, de colocar uma posição, porque daí a gente escolhe, mas aí essa posição ela só funciona em uma direção, né? Por exemplo, quando eu uso repeat X, a imagem está repetindo de forma horizontal, então não vai fazer muita diferença se eu colocar right, se eu colocar center, tá? Se eu colocar, até que fez uma diferença, porque na verdade, ou se eu colocar left, porque é onde a imagem começa, mas dependendo do tipo da imagem, se ela é uma imagem, como fala, se ela é uma imagem onde se eu dividir a imagem em 4 eu tenho as partes iguais, então eu não vai fazer muita diferença essa mudança, tudo bem? E assim como a gente tem o repeat Y, se eu quero começar no topo, aí aqui, se eu mexer no topo, no centro, ou se eu colocar na parte inferior, não tem muita, não vai fazer muita diferença. Lembrando também que isso aqui está acontecendo porque a gente tem um tamanho, mas se a gente diminuir o tamanho, o background ele acompanha o conteúdo que a gente tem. E aí não importa qual seja o tamanho, ele vai seguir, se eu, por exemplo, tirar o widget, ele vai continuar seguindo o padrão que a gente tem. Lembrando que foi definido uma cor aqui. Tá? Mas vou voltar e aí agora eu quero só mostrar um último exemplo para fechar aqui esse nosso módulo. Eu vou deixar a imagem se repetir de todas as formas, tá? E vou fazer o seguinte, antes eu vou mostrar com uma imagem maior, eu separei também uma imagem que é maior, e aí quando eu separo uma imagem maior, ele vai colocar aqui, então está aparecendo apenas uma parte dessa imagem. Aqui talvez faça diferença, se eu colocar right, vamos ver se vai... right, top, vamos ver se vai modificar alguma coisa. Aqui não vai mudar nada, né? Right, top. Aqui eu vejo partes da imagem diferentes, certo? Qual é a parte da imagem que eu estou vendo quando eu faço quando eu seleciono aqui a posição da imagem, porque é por onde a imagem vai começar a ser mostrada, certo? Bom, e aí
a gente tem o opacity que eu quero mostrar, mas eu queria mostrar junto com um outro elemento. Eu quero colocar um elemento aqui nesse div. Então, por exemplo, vou colocar um elemento filho aqui, que eu vou chamar de parágrafo, ap exemplo de parágrafo. E vou colocar uma cor diferente para esse meu parágrafo, certo? Vem aqui, vou colocar uma cor para ele, background, e aqui eu vou usar o sistema HSLA, que é um sistema com camada alfa, ok? Só para a gente ver. Então eu vou colocar uma matriz de cor aqui, vamos colocar um verde talvez, no 120, vou dizer que eu quero 100% a cor, e eu quero sem interferência da luminosidade. E agora eu tenho que colocar a camada alfa que eu tenho aqui. Então vamos colocar que a gente quer 50% de transparência. Ainda está muito alto, né? Vamos colocar menos aqui, 40% de transparência, 30% de transparência. Vamos colocar um padding aqui, padding, para a gente conseguir ver melhor, 10px, vamos ver, talvez seja pouco esse padding, ó. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está... eu vou colocar 100% aqui de coisa. Veja a diferença que acontece. A cor está 100% sobrescrita. Eu não consigo ver nada na imagem abaixo. Do fundo da imagem, né? Na medida que eu vou diminuindo, vou aumentando a transparência, eu vou conseguindo ver. Se eu chegar lá perto do 100% transparente, ó, quase não dá para ver a cor. Que tem uma cor, mas essa cor existe, tá? E aí eu posso ir aumentando e visualizando isso de diferentes maneiras, ok? E aí começa a fazer sentido usar esse recurso de transparência. Ou então, se a gente não quiser usar transparência, uma outra forma seria usar o opacity, tá? Então tem aqui, ó, opacity, desculpe. E aí eu posso colocar qual é a opacidade que eu quero. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 0,5, 50%. Então, eu tenho... Só que veja que nesse caso, a gente não está falando apenas da cor agora, tá? Então, quando eu uso o opacity, eu não estou falando apenas da cor, eu estou falando de todo o conteúdo daquele elemento, inclusive o próprio texto. Veja que o texto também foi modificado. Se eu aumentar a transparência aqui, ó, na medida que eu aumento a transparência, eu vou conseguindo ver menos o texto. Dependendo de como eu faço isso aqui, parece que isso aqui faz parte da própria imagem, né? Veja o quão apagado tá, e conforme eu vou aumentando aqui, e claro, depende muito do que a gente precisa fazer, mas é um item interessante aqui. Veja que o opacity, ele vai ser uma propriedade, ó, que é herdada. Então, quando eu tenho aqui no meu P o opacity, não sei se eu consigo sobrescrever isso aqui, vamos ver se eu consigo. Eu não consigo porque nesse caso eu não... Nesse eu colocar important, vamos ver, important. Ele não vai me permitir ser menos opaco do que o meu próprio... o elemento pi, né? Porque isso está sendo aplicado lá no elemento pi. Talvez eu consiga diminuir ainda mais a opacidade desse determinado elemento, ó, dentro do elemento que está sumindo. Tudo bem? Enfim, gente, dessa forma, então, a gente encerra esse primeiro módulo de CSS. Ainda existem muitas coisas a ser vistas sobre CSS, principalmente na parte de layout, na parte de formatação dos diversos elementos. A gente viu alguns itens de formatação, as coisas principais e maiores, certo? E os mecanismos básicos que permitem a gente entender o funcionamento do CSS. A partir daqui, seria interessante que vocês fizessem os testes, né? Que praticassem para ganhar um pouco mais de experiência aí no desenvolvimento dessas regras dos seletores e assim vai. Tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem e até uma próxima. Tchau, tchau.